3 de outubro de 2022, nesta segunda-feira, a Igreja celebra a memória dos santos André de Soveral, Ambrósio Francisco, presbíteros e seus companheiros mártires. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia a todos. Começarmos a semana na presença de Jesus, meditando sua palavra, nada melhor. Louvado seja Deus, sejam bem-vindos. Nós vamos meditar nesta manhã a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, Gálatas capítulo 1, versículos do 6 ao 12. Irmãos, admiro-me de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou, na graça de Cristo, e de terdes passado para um outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excomungado. Será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse preocupado em agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje esse texto, essa leitura vai nos falar sobre a fidelidade à palavra de Deus. Meus queridos, a igreja recebeu de Cristo o poder das chaves, o poder de interpretar a palavra de Deus, o evangelho, a doutrina. Cristo deu a Pedro o poder das chaves, e esse poder foi sucessivamente transmitido pela igreja durante a história e chegou até nós, até os dias de hoje. A doutrina da igreja, ela veio dos apóstolos que, por sua vez, aprenderam de Jesus, não é invenção humana. E nós vemos durante a história da igreja, e até mesmo hoje, quanta gente que está a interpretar a verdade, a palavra de Deus, cada um ao seu modo. Isso é inconcebível para a religião cristã. A verdade não é múltipla, a verdade é única sobre todas as coisas. E é a igreja que tem autoridade para discerni-la, interpretá-la, percebê-la. A igreja anuncia um evangelho de Jesus, o evangelho que ela aprendeu de Jesus. E se alguém ensina diferente da igreja, é porque está no erro e na mentira. E isso é categórico para nós, católicos. Não existem várias possibilidades da doutrina. A doutrina de Cristo é única. Se eu digo que Cristo é Deus, Ele é Deus e o é e ponto. Ele não pode ser hoje, amanhã ele deixa de ser, depois de amanhã ele volta a ser Deus, nos submetendo a um relativismo que não tem fim. Não. Se a revelação nos ensina que a Virgem Maria foi elevada aos céus de corpo e alma, é porque esse fato é concreto,
verídico. Essa é a verdade e Cristo deixou essa verdade à sua igreja. Se eu digo que cada ser humano possui um anjo da guarda, que está a te guardar, a te proteger, a te acompanhar, a te instruir, a inspirar pensamentos e conduta, é porque assim procede na realidade. Porque a igreja tem a autoridade dada por Cristo de interpretar a verdade. E quantas coisas nós aprendemos que são contrárias ao que ensina a igreja? Nós, como católicos fiéis, precisamos renunciar, abdicar, nos separar, nos isolar, deixar de lado tudo aquilo que se contrapõe à verdade. São Paulo está dizendo hoje na leitura aos Gálatas, mesmo que for um anjo, que se disser alguma coisa contrária ao evangelho dos apóstolos, ao evangelho pregado pelos apóstolos, que este anjo também seja excomungado. Se eu pregar alguma coisa contrária à doutrina dos apóstolos, que eu seja excomungado, diz São Paulo. Olha a radicalidade da defesa da verdade que é anunciada pelos apóstolos, pela igreja. Eu não posso, meus queridos, nem eu nem você, defender apenas aquilo que me convém. Eu tenho que anunciar o evangelho integralmente. Ah, mas tem coisas que eu não consigo viver, vou ficar falando para os outros? Sim, para que você também possa, na medida que o tempo passa, também se convertendo a esta palavra anunciada. Tem muito pregador que só anuncia aquilo que consegue viver. Isso é esconder o evangelho. O primeiro ouvido que ouve a pregação é o ouvido do próprio pregador. O ouvido mais próximo da boca do pregador é o dele mesmo. Mas ele deve anunciar a verdade integralmente, sem esconder, sem escolher verdades, porque ele deve ser servo da verdade, um anunciador, e nós, de maneira geral, como cristãos, temos de ser defensores da verdade e do evangelho, da doutrina. Paulo diz assim, olha, eu vou anunciar o evangelho, custe o que custar, agrade a quem agradar. Será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Paulo pergunta isso na leitura de hoje. E ele vai dizer, se eu estivesse preocupado em agradar os homens, eu não seria servo de Cristo, mas sim dos homens. É muito interessante, quando alguém vem conversar comigo e fala alguma bobagem sobre quesitos de doutrina, seja quem for, eu vou expor a minha fé. Eu sempre prego isso. Sempre prego isso. Se alguém tem o direito de vir até mim falar algo, eu tenho o direito também de falar o que eu acredito. E se eu não falo, não ensino, não mostro a verdade, eu estou sendo omisso. Eu não estou sendo evangelizador. Então, meus queridos, o evangelho, essa leitura de hoje nos fala sobre o evangelho que deve ser anunciado por nós. E aí ele diz assim, irmãos, eu asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos. Com efeito, eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Nós temos o dever de defender a verdade que vem dos critérios divinos e não critérios humanos. Aprendamos dos apóstolos, de São Paulo e dos apóstolos, o que é a verdade e defendamo-la. Sejamos fiéis a ela. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Força e coragem, meus queridos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.